Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai fazer essa maquiagem toda glamourosa pro seu Natal. É claro que você pode usar ela em outras ocasiões, mas como esse verde remete muito a Natal, eu achei legal postar aqui hoje pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês assistam até o final e é claro que vocês tentem fazer essa make em casa. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima! Eu já passei primer de sombras ou então corretivo na minha pálpebra móvel e fixa e agora tô vindo com um pincel de esfumar e uma sombra um pouquinho mais escura do que o tom da minha pele ali na minha pálpebra fixa. Isso serve para dar um acabamento mais bonito para minha maquiagem e para ajudar a esfumar a sombra mais escura que a gente vai colocar daqui a pouquinho. Com um tom de verde água e o mesmo pincel de esfumar, eu vou ali no canto externo dos meus olhos e vou depositando essa sombra. Eu deposito com bastante leveza na mão e vou ao mesmo tempo esfumando as bordinhas dessa sombra verde. Notem que eu pego a sombra várias e várias vezes. Porque, gente, se você esfumar o pincel com pouco produto, você vai acabar abrindo essa sombra. E isso não tem conserto, é tirando a maquiagem e fazendo de novo. Então, pegue sombra várias vezes e vá depositando com muita calma, com muito cuidado, tá? E você vai depositando essa sombra com movimentos de vai e vem circulares para ela ficar bem homogênea nas bordinhas. Agora com um pincel também de esfumar, só que dessa vez um pincel limpo, eu venho apenas nas bordinhas do esfumado. Por que que eu faço isso? Pra gente juntar aquele primeiro tomzinho de bege com esse tom de verde. No vídeo, gente, não dá pra ver, mas de perto o acabamento fica muito mais bonito e o esfumado com muita cara de profissional. Essa parte é muito importante na sua make. Agora com um tom de verde mais escuro do que eu usei anteriormente e um pincel de esfumar pequeno, esse é o 132, eu acho, da Dye Makeup, eu vou depositar esfumando essa sombra no cantinho externo dos meus olhos. Por que que eu uso um pincel menor do que o anterior? Porque eu quero só o cantinho externo com esse verde mais escuro. E aí eu vou arrastando esse esfumado pro meio dos meus olhos, sem chegar até o canto interno, tá? Pra essa make ficar mais leve e a gente deixar o cantinho interno com um ponto de luz, vai ficar bem bonito. A gente agora volta com o pincel de esfumar limpinho para dar mais acabamento nas bordas. E é muito importante fazer isso, porque a gente acabou de vir com outra sombra e essas bordas precisam ficar mais suavizadas. Com um tom de bege um pouquinho mais escuro do que a gente usou anteriormente, eu venho com aquele pincel limpinho, eu coloco esse tom de bege e vou depositando ele só nas bordas do meu esfumado. Também vai dar uma transição mais bonita para aquele primeiro tom que a gente utilizou. Agora com um pincel de delinear chanfrado ou qualquer pincel da sua preferência e o BT Velvet na cor preta, eu vou fazer um delineado bem fininho ao longo de todo o meu olho, não vou puxar o gatinho. Na hora que eu chegar com esse delineado no canto externo dos meus olhos, eu vou vir com um pincel de esfumar e vou dar uma leve esfumada só no cantinho externo, tá? Agora com um pincel lápis limpinho, eu venho no canto externo dos meus olhos e vou esfumar esse BT Velvet, porque ele seca muito rápido. Então vocês estão vendo aí um delineado que ainda tá inacabado, tá? Depois que eu esfumar, eu venho consertando esse delineado e deixo ele bem bonito. Agora eu troquei o meu pincel de delinear por um pincel de delineado comum, retinho, e eu coloco ele na posição de 90 graus em relação à minha pálpebra, ali no canto interno dos olhos. Por que eu faço isso? Para que esse cantinho interno saia da maneira mais fininha possível. O delineado ele tem que ficar mais grossinho no meio dos olhos, para que a gente passe a sensação de olhos abertos para quem olhar para esse delineado. Em seguida, eu vou pegar aquele pincel de esfumar pequeno que a gente usou anteriormente e com uma sombra preta eu vou depositar esfumando bem concentrado no canto externo dos meus olhos. Por que que eu não vou fazer isso esfumando normalmente? Porque senão o preto toma conta de todo o esfumado e não é isso que eu quero. Então eu deposito esfumando bem concentradinho ali no cantinho externo dos olhos, sem deixar esse preto invadir muito o verde.
Eu vou pegar um tom de verde musgo e o mesmo pincel de esfumar. Eu limpei ele antes de pegar o verde, tá? E vou colocar ali nas bordinhas daquela sombra preta. Isso vai dar um degradê muito bonito do preto pro verde, para esse verde musgo, para aquele verde que a gente usou anteriormente. Isso dá uma sensação de 3 dimensões nos olhos, fica muito legal. E aí você faz esse movimento também bem concentrado em cima da sombra preta e ele vai fazer um esfumado bem legal pro verde que a gente usou anteriormente, tá? Limpa o pincel e volta com esse pincel limpinho para dar acabamento nesse esfumado aí no cantinho externo. Gente, agora eu tô usando uma sombra branca que eu esqueci de mostrar, mas é um branco comum. E o meu pincel lápis e vou aplicando bem no cantinho interno dos meus olhos. Não invado muito o verde com essa sombra branca. E vou colocando ali no cantinho interno e esfumando bem esse branquinho. Já vai dar uma diferença bem grande no acabamento dessa make. Com um verde cintilante e o meu pincel lápis, novamente, eu venho aplicando esse verde na minha pálpebra móvel. Pego ali do branquinho que tá no canto interno dos meus olhos e vou arrastando até o meio da minha pálpebra móvel para dar esse efeito cintilante na maquiagem e se contrapor a todas as sombras opacas que a gente já usou. Finalizo essa make com o pincel limpinho, dando acabamento, e aí eu venho fazendo a parte de baixo com os mesmos tons de verde que eu utilizei, o verde musgo e o verde mais escuro, tá? E aí o resultado da maquiagem é esse que vocês vão ver. Eu não coloquei cílios porque eu achei que não precisava, e eu usei um batom nude com um pouquinho daquela sombra verde cintilante pra dar uma conversada com esse olho. Eu achei que deu um efeito bem legal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!